Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos ao nosso canal, Padre Jorge Pio. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe os nossos vídeos. Nós temos o objetivo de levar sempre vídeos com meditações sobre a Palavra de Deus. Hoje, dia 5 de junho, segunda-feira, a igreja celebra São Bonifácio, Marte. São Bonifácio é do século VII. Nasceu na Inglaterra, era monge beneditino, depois foi nomeado bispo e evangelizou na Alemanha. É tanto que ele é conhecido como o apóstolo da Alemanha. O nome Bonifácio significa aquele que faz bem. Que nós também possamos, na nossa vida, seguindo o exemplo dos santos, fazer bem. E fazer bem significa fazer a vontade de Deus. Que São Bonifácio interceda por nós, para que corajosamente saibamos viver e defender a nossa fé. O evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, é de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas se os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas se aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Meus irmãos e irmãs, esta é a parábola, também conhecida como parábola dos vinhateiros homicidas ou dos agricultores assassinos. Um dono de uma vinha enviou empregados para receber a parte que lhe cabia da plantação. E aqueles que lá estavam na plantação, na vinha, mataram, bateram nestes empregados. Por fim, o dono, enviou seu filho. Meus irmãos e irmãs, aqui Jesus está falando exatamente de Deus Pai. Deus Pai que enviou os profetas, e os profetas foram perseguidos, e muitos deles foram mortos. E por fim, Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus, e mataram também a Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos deixar que a palavra de Deus ela não encontre espaço em nosso coração. Devemos fazer o contrário, acolher a palavra, acolher o que Deus nos fala, para que nós não assassinemos a palavra que escutamos dentro de nós.
quando a gente não dá ouvidos, quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, quando a gente quer fazer apenas a nossa vontade. Assim estaremos agindo como esses vinhateiros, que não deram ouvidos ao que o dono da vinha falava. Apenas eles maltrataram e a muitos até mataram. E o dono da vinha enviou muitos representantes seus. Por fim enviou o filho, e eles de forma gananciosa disseram: Vamos matá-lo, esse é o filho do dono, vamos ficar com a herança. A herança que Deus tem para nós é a salvação, mas é preciso abrir o coração para escutar a voz de Deus. O mundo mata a vontade de Deus em nós. Se nós seguimos apenas aquilo que queremos, como eu sempre digo, quem faz somente o que quer, deixa de fazer muitas vezes o que Deus quer, de fazer a vontade de Deus. São Rafael Arnaiz Baron dizia assim: quem seria tolo de não querer o que Deus quer? Queiramos o que Deus quer. Deixemos Deus viver em nós, porque Deus vivendo em nós estará nos dando a vida. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida e a sua família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de Deus.